paz do Senhor, queridos! Tudo bem com vocês? Tem curtido, compartilhado e comentado os vídeos em nome do Senhor Jesus? Tem verdadeiramente estado na presença do Senhor Jesus esses dias? Desde já eu te peço perdão por não ter postado nesses dias, eu sei que eu sumi realmente, mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a voz de Deus. Como é ouvir a voz de Deus, né? Aquela questão de ovelhas, a voz do pastor e tudo mais. Mas a gente vai falar de uma proposta diferente. Enquanto eu estou aqui, porque eu acabei de lavar meu rosto, estou enxugando ele, vamos à vinheta e já já a gente volta. Completamente enxuto, então agora a gente vai para o tema do vídeo, que é a voz de Deus. Olha só, em João 10, diz assim no versículo 3: Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E aí eu fui ler esse texto e disse, cara, o quão é importante a gente ouvir a voz de Deus e o quão é importante a gente ser que nem as ovelhas. Se você não sabe, as ovelhas realmente elas só ouvem a voz do pastor delas. Podem vir 3, 4, 5, 7 pessoas chamá-las, mas elas só ouvem a voz do pastor. E aí depois, se você for ler, continuar lendo o capítulo inteiro do livro de João, ele vai continuar no seu versículo 14, olha só. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Lucila, o que a gente vai falar? Você está embolando muita coisa, olha só. Enquanto a gente vai fazer aqui uma skincare meio que de pobre mesmo. A gente vai passar aqui uma argila que eu tô usando no meu rosto para esfoliar o meu rosto. E enquanto isso, a gente vai falar sobre a voz de Deus e a importância de nós como ovelhas a ouvir a voz do nosso pastor. Vamos prender aqui e olha só. Eu fui pesquisar sobre ovelhas e principalmente algumas particularidades delas. E eu descobri que as ovelhas elas são verdadeiramente muito burras. Deus, ele nos comparou a animais sensíveis, meio burros. Porque é exatamente isso, meu querido. Nós dependemos de quem? De Deus, da absoluta inteligência de Deus para as nossas vidas e para que a gente seja realmente quem nós somos. Certo, beleza. Se as ovelhas, elas precisam de um pastor e elas realmente, elas só vivem em rebanho, elas não podem viver sozinhas, elas se distraem muito fácil e elas também têm algumas particularidades que a gente vai tá falando aqui, né? Vamos passar aqui um pouquinho? Então, nós como ovelhas, nós devemos ouvir a voz de Deus, exatamente. Do nosso pastor. Gente, como é que faz isso? Movimentos circulares. Acredito que eu tô fazendo isso, Jesus. Outra particularidade das ovelhas é que elas sabem reconhecer quem é do rebanho delas. Pois é, pode vir ovelha de outro rebanho que ela vai saber quem é e quem não é do rebanho dela. Você fazer skincare muito bem, ainda bem que Deus não dá asa à cobra, né? Não tenho dinheiro pra comprar skincare das caras, então vai essa mesmo, porque Deus disse assim, minha filha, você é uma ovelha que não tem como ser rica não, minha filha, pelo amor de Deus. Então, olha só, tentem me levar a sério com essa cara. É isso, gente, as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. E quem é o nosso bom pastor? Jesus, isso mesmo. Vou deixar aqui só uns 2 minutinhos, é rápido. Enquanto eu explico pra vocês, olha só. As ovelhas verdadeiramente, elas escutam a voz do seu pastor. Elas são animais sensíveis e se distraem muito fácil. O que é que isso tem a ver com a gente? Quem é o nosso pastor? Jesus. Então, o que é que te impede, o que é que te distrai e que você não escuta a voz do seu pastor? Então, existem coisas que nos faz nos distrair, que nos faz pensar em outras coisas, que nos faz não ouvir a voz do nosso pastor. Existem coisas e pessoas que chegam dizendo que são o nosso pastor e tentam falar com a gente tenta ouvir, porque é a voz que está no momento e a gente diz, será que é? Será que não é? Só que a gente tem que entender que o nosso pastor é uma voz poderosa, maravilhosa e que a gente consegue discernir claramente.
Então, elas realmente elas se perdem no meio do caminho. Por exemplo, existem ovelhas que elas estão no rebanho e aí de repente elas veem um mato lá, elas começam a comer o mato e elas estão distraindo realmente por causa de comida. Existem comida que não distrai mesmo, né? Porque é muito bom. Crente sem comida, mas é isso mesmo. A gente tem que ser boas ovelhas, né não? Está uma melequeira. Eu vou tirar isso porque já tá na hora de tirar para não ficar muito tempo aqui no rosto, tá? Vem já. Então, as distrações que a ovelha vê, as distrações que acontecem com a ovelha, faz ela esquecer do pastor, faz ela esquecer do rebanho, faz esquecer do que realmente e para o que ela está ali, sabe? E é justamente sobre essa questão que nós vamos falar. Que voz nós temos ouvido? Que voz tem mexido dentro de nós? O que tem nos distraído da voz do nosso bom pastor, sabe? O que a gente tem ouvido da voz do nosso Deus? E é justamente essa questão que ficou na minha mente. Cara, a voz de Deus, ela precisa ser muito clara na nossa vida. E a voz de Deus precisa ser aquilo que nos move, aquilo que vai nos mover sempre, de verdade. Jesus disse que o verdadeiro pastor, ele entra pela porta. Ele não vai pular muro, ele não vai roubar, ele não vai tentar saquear as ovelhas. Ele entra pela porta e as chama pelo nome. Elas ouvem a voz dele. Ou seja, as ovelhas elas vão fazer aquilo que o pastor vai mandar. As ovelhas vão obedecer somente ao pastor delas. Que voz nós temos obedecido? Que voz nós temos escutado? Qual é a voz que nós preferimos ouvir? Será que é do nosso bom pastor? Quando ele disse assim no versículo 14 que ele nos conhece, que a gente o conhece, ele quis dizer, você conhece a minha voz. Então não diz pra mim que nunca ouviu a minha voz, porque você conhece, você sabe quem eu sou, você sabe como eu falo. E a pergunta que eu quero falar pra você essa noite é, será que nós conhecemos mesmo a voz do nosso pastor? Será que a gente conhece o que ele diz sobre nós? A voz do nosso pastor nos direciona, ela não nos deixa perdidos. A voz do nosso pastor, ela não nos abandona. É uma voz de amor, de carinho, que você sente aquela proteção, sabe? É aquela voz que nos direciona quando a gente está verdadeiramente sem saber para onde ir. É a voz que nos ensina, a voz que cuida, que abraça e que não julga. Jamais. E o pior é que a gente sabe e conhece essa voz. Só que a gente prefere ir para algum tufinho de capim que tá ali muito mais próximo e a gente se distrai com ele e acaba esquecendo e se afastando da voz que realmente importa. O meu pedido para você essa noite é: escute a voz de Deus. Escute a voz do seu pastor. Se você for ler Gênesis, lá no capítulo 1, tudo começa com Deus dizendo haja luz. Tudo começou pela voz dele. Você já conhece a voz do seu pastor. E você sabe que ele está aí, esperando para você voltar para o rebanho. Escute a voz de Deus. E para de ouvir distrações e que todas as outras vozes se calem. Em nome de Jesus. Pais queridos, esse foi o vídeo de hoje. Deus abençoe a sua vida. Cuide da sua pele, mas não se esqueça, você é uma ovelha linda, maravilhosa e que precisa ouvir a voz de Deus, o bom pastor da sua vida. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus. E se você gostou, deixa o like para ajudar aqui a gente no canal. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Beijo, queridos.